E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compartilhou hoje um texto que diz que o próximo foco de atenção na América Latina será a eleição no Brasil. A publicação do portal Newsmax argumenta que as prováveis vitórias da direita na Colômbia e no Peru serão triunfos para o presidente americano. O texto também cita outros países da América Latina que elegeram governos de direita desde 2019, mas destaca o Brasil como o próximo grande teste para Trump. Segundo a publicação, a eleição brasileira poderia mudar drasticamente o mapa político da América Latina. E sobre esse assunto a gente conversa agora com Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. Seja bem-vinda, Manhota. Quão atento deve estar Donald Trump a essa disputa aqui no Brasil, hein? Oi, Débora, boa tarde a você, ao Yuri e a todos que estão conosco nesse dia que, aliás, chove torrencialmente aqui em São Paulo. Olha, esse tema, Débora, é um dos temas talvez mais importantes do ponto de vista da política hemisférica do presidente Trump. O presidente Trump reconhece o papel e o peso do Brasil, não só pelo óbvio, pelo tamanho da nossa economia, pela relevância que nós temos em termos objetivos de comércio e de investimentos com os Estados Unidos, mas, sobretudo, pelo fato de que nós somos, ao lado dos norte-americanos, né, a maior democracia do continente. E é importante dizer isso porque hoje as maiores questões estratégicas dos Estados Unidos passam pelo comportamento dessa região, de como a região se mobiliza. Eu diria que o que hoje talvez leve o presidente Trump a olhar para o Brasil e para as eleições brasileiras com maior atenção, tem a ver, em primeiro lugar, com a pauta estratégica ligada, sobretudo, à questão tecnológica e à competitividade nesse sentido, que vem, no caso brasileiro, né, da nossa grande reserva de minerais críticos e terras raras. Então, quem detém esses recursos e quem conseguir ser aquele que supre, né, as necessidades de um país em relação a isso, vai ter uma certa vantagem. Os Estados Unidos, como a gente já falou aqui várias vezes, tem a necessidade de se desvencilhar da China nesse sentido, tem a necessidade, de certa maneira, de criar alternativas mais amigáveis para garantir o abastecimento e o desenvolvimento das suas cadeias de inovação, né, de sustentabilidade, pensando até em contrapor justamente essa revolução 4.0 que a China vem tentando encabeçar. Então, o Brasil é um parceiro, é um país que pode significar muito aos norte-americanos, e por isso eles não podem prescindir de acompanhar o Brasil. A segunda grande questão, que tem até a ver com a primeira que eu acabei de citar, é a própria relação com a China e a presença chinesa no subcontinente. A gente tem falado sempre aqui da inovação que foi a última estratégia de segurança nacional divulgada pelo governo Trump no finalzinho do ano passado, em que pela primeira vez, eu diria em décadas, os Estados Unidos reconhecem, né, o peso de outros adversários geopolíticos, mas decidem voltar sua atenção primeiramente ao hemisfério ocidental, ao continente. E quando os Estados Unidos fazem isso, eles fazem isso não só pelo papel e pelo poder, né, que eles pretendem projetar nessa parte do mundo, mas porque também eles entendem que a negligência norte-americana nessa região abriu as portas para os chineses e fez com que boa parte dos países se tornasse muito mais próximo dos chineses, né? Então, eu diria que acompanhar a eleição brasileira, ela é, de certa maneira, ao mesmo tempo, uma forma de mirar nos objetivos estratégicos em quão fácil ou quão difícil vai ser acessá-los, né, do ponto de vista da relação bilateral, mas também do quão condescendente a região vai ser à própria presença chinesa. Os Estados Unidos acreditam, Débora, que a guinada mais à direita, que uma guinada mais pró-Trump na região pode, de alguma maneira, inibir esse avanço chinês, impor mais condições, contrapartidas aos chineses e favorecer os interesses norte-americanos. Eles acreditam, de certa forma, que no lugar disso, se a esquerda, né, tiver espaço, se a esquerda permanecer no poder em alguns países, isso pode ser, de alguma maneira, um elemento de condescendência a essa presença chinesa. Tem mil e um
elementos para analisar nesse tipo de visão, né? Daria para abrir aqui um monte de notas de rodapé, porque a banda não toca de maneira tão simplista assim. Mas, do ponto de vista, né, sob a ótica do americano e do governo dos Estados Unidos, o Brasil é esse país. É o país que tem relevância no tema China, tem relevância no tema energia, tem relevância no tema tecnologia, tem relevância no tema democracia e, claro, em matéria de governança global. A gente não pode esquecer que a gente está falando aqui de um dos países que compõe aliança com outros que os Estados Unidos acompanham no mundo todo, é um BRICS, né, antes de tudo, e os americanos, portanto, têm muito interesse em acompanhar essas eleições de perto, viu, Débora? Manhota, deixa eu aproveitar a tua presença contigo e pegar desse ponto que você coloca, né, da perspectiva dos interesses dos Estados Unidos, de olho na eleição, na disputa aqui do Brasil e nesta zona de influência para os Estados Unidos e para a China. Agora, da perspectiva da política externa brasileira, não de aceitar as influências externas num processo eleitoral. Historicamente, o Brasil é defensor, né, por meio do Itamaraty, dos seus posicionamentos nos órgãos multilaterais do planeta, da autonomia, né, e da autodeterminação dos povos. Agora, da perspectiva de interesse de Estado da diplomacia brasileira, como é que fica a observação, né, ou a posição neste momento em que, sim, os Estados Unidos, né, e isso foi externado não só agora para essa postagem de Donald Trump, mas dias atrás pela fala de Marco Rubio, o secretário de Estado americano, mas também a China não está olhando simplesmente, ela pode não fazer comentários públicos, mas ela também tem interesse em preservar os seus interesses, os seus investimentos que já estão aqui consolidados no Brasil, né? Sem dúvida, Yuri. Olha, do ponto de vista concreto, nenhum líder internacional, seja ele Trump nos Estados Unidos ou China, né, tem capacidade de controlar o processo eleitoral brasileiro. Não existe nenhum tipo de mecanismo institucional que leve a essas nações, de qualquer forma, a influenciar nem em quem o eleitor brasileiro escolhe, muito menos, né, no processo em si, contagem de votos e tudo isso. Esse tipo de visão já foi afastada há muito tempo por inúmeros mecanismos de escrutínio aqui. O nosso sistema eleitoral foi submetido muitas vezes. A gente sabe também que o peso dos fatores domésticos, e aí os cientistas políticos não nos deixam mentir, eles costumam ser muito mais relevantes do que qualquer tipo de influência externa. Então, economia, inflação, emprego, a própria segurança pública, né, como o governo é avaliado naquilo que rebate na vida do cidadão médio, costuma ser, no caso brasileiro, e até no caso americano também, elemento central decisório para definir, do ponto de vista do eleitor, os rumos, né, da sua escolha. Agora, por mais que não existam formas, né, de influência direta, isso também não significa que essas grandes lideranças internacionais no mundo globalizado e polarizado que a gente acompanha não tenham lá os seus mecanismos que mereçam alguma atenção de tentar, de alguma maneira, definir ou defender as suas agendas, mesmo que isso não represente, do ponto de vista prático, uma definição ou uma garantia, né? No caso do presidente Trump, o que é bastante provável que a gente comece a ver e acompanhe ao longo dos próximos meses, são uma sequência de endossos públicos. Então, como ele já fez em outros países, agora na Colômbia mesmo, né? Então, manifestar o apoio explícito a determinados candidatos, mobilização digital transnacional. Então, figuras ligadas, né, ao trumpismo, influenciadores conservadores, redes internacionais que são muito articuladas, inclusive, entre Brasil, Estados Unidos e outros países em que hoje há uma predominância de política mais à direita, podem, de alguma forma, amplificar mensagens, narrativas, fazer ampliação de campanha em redes sociais, e isso tem rebote aqui no Brasil, né? A gente pode ter, sim, pressões, ainda que, digamos, indiretas, né, do ponto de vista diplomático no campo retórico. Então, declarações como o próprio presidente Trump já fez recentemente sobre Eduardo Bolsonaro, quando ele, na verdade, se confundiu, pensando estar falando de Flávio Bolsonaro, né, falar sobre perseguição política no Brasil, ambiente político no Brasil. Então, esse tipo de declaração sobre democracia, liberdade de expressão,
ou mesmo eventualmente sobre temas sensíveis na nossa justiça, como a regulação de plataformas digitais e tudo isso, geram um certo efeito simbólico, né? Então, continuam contribuindo para o fortalecimento de agendas que vão sendo adotadas não só dentro dos Estados Unidos, mas por aliados em outros países. E, de certa maneira, eu acho que, no final das contas, no mundo da comunicação que a gente vive, a criação desse ecossistema midiático conservador internacional, que começa nas redes, né, propriamente convencionais de comunicação e depois vão até o dia a dia, né, das redes digitais, acabam tendo sim um papel importante na mobilização da opinião pública. Então é isso, o presidente Trump, ele muito provavelmente defendendo os interesses dos Estados Unidos e buscando fortalecer grupos que eles entendam que sejam mais condescendentes ou que tenham mais abertura a uma negociação favorável aos Estados Unidos, bastante provavelmente deve começar a investir em uma outra pílula tipo essa que a gente está aqui hoje divulgando, Yuri. Do ponto de vista da política internacional, da soberania dos países, da diplomacia, isso é inadmissível, né? Quer dizer, em toda a cartilha diplomática do mundo todo, o que se supõe é que os países não falam sobre questões políticas internas de outros países. É o que pede, né, as boas maneiras da diplomacia. Mas nós temos hoje um mundo do avesso em vários sentidos, e isso vale de lá para cá, daqui para lá. Os líderes cada vez mais, muitas vezes no campo político e não diplomático, eles acabam cruzando essa fronteira. Esse é mais um exemplo, Yuri. Tem vários aí para a gente explorar.